E vamos cortar mais um conjunto da minha loja de molde. Comecei posicionando o tecido ao meio, dobrei ele ao meio e posicionei os moldes, que facilita que já vai sair as duas partes cortadas. Então, posicionei todo o molde, como vocês estão vendo, comecei recortando. Olha só, cortei todo o tecido, adiantei boa parte, porque essa parte é só cortando. O recorte é bem junto ao molde, porque todo molde já vem com margem de costura, é só posicionar. Nos moldes tem dizendo a posição que você deve colocar, tem a setinha indicando a posição, que normalmente é direcionado com fio do tecido, que é o urdume que chama, né? Urdume, auréola. Você pode posicionar normalmente de acordo com a auréola do tecido, mas em cada molde tem mostrando a setinha, que é a posição que você deve posicionar o molde em cima do tecido, tá certo? Então, continuei cortando todas as partes. Essa última parte aí é a gola. Ah, enquanto isso, não se esquece, se inscreve no meu canal para não perder nenhum conteúdo, tá certo? Vou estar sempre trazendo peças novas aqui toda semana. E olha só, aí eu tô colando a entretela na gola da blusa. Posicionei as duas partes da entretela, ó, da gola. A gola são 4 partes, mas eu peguei 2 partes para colar a entretela. É só colocar o tecido, a entretela por cima, a parte brilhosa da entretela virada pro tecido e vai passando ferro bem quente, ó, puxando para as laterais para não ficar com bolha. Ó, vai passando e puxando para as laterais. Eu tô puxando para um lado só, mas pode puxar para os dois lados, tá certo, gente? Dando essa colejada para facilitar, porque senão fica com bolha. Ó, desse mesmo jeitinho, tá certo? Não esquece que a parte brilhosa é virada pro tecido, tá bom? Olha só, agora eu vou recortando, depois que eu colei, vou recortando toda a lateral. Que essa parte aí já está entretelada, para que a gola fique bem estruturadinha, bem durinha, tá bom? Quem preferir pode colocar a entretela dos dois lados da gola. Eu coloquei de um lado só, mas você pode colocar dos dois lados, que facilita na costura, principalmente tecido moles. Colocando a entretela dos dois lados facilita para você conseguir costurar. Eu indico colocar, tá bom? Pronto, aí já tá prontinha a gola da blusa. Vamos embora costurar. Olha só, posicionei as costas, aí a parte do ombro das costas e essa outra parte é a frente, ó. Posicionei ombro com ombro e vou costurar. Começo costurando os dois ombros da camisa. Esse é o camisão. Aí é o outro lado do ombro. Gente, para essa peça eu usei somente a costura reta e a overlock. Quem não tem overlock não tem problema, pode costurar na costura reta, doméstica e passar o zigue-zague no acabamento, tá certo? Vai ficar também bem feito, tá bom? Só não esqueça de passar o zigue-zague para que fique bem feito a costura, tá bom? Ó, costurei os ombros, agora eu vou na parte do meio da blusa, onde vai ficar os botões, e faço a bainha de lenço, a bainha bem fininha, da gola até a bainha, tá certo? Toda a parte do meio, onde vai vir os botões. Onde vai vir os botões e o caseado também. Faço isso dos dois lados, o lado do botão e o lado do caseado. Ó, vou fazendo essa bainha bem fininha. Não tem uma medida exata, mas só dá uma viradinha fininha para ficar com o acabamento perfeito. Agora eu viro novamente com a largura de 3 centímetros. É só medir com a fita métrica, 3 centímetros, e vai fazendo até embaixo. Essa é a largura do caseado e do botão. Olha só, essa é a largura
estrutura, né? Que a gente vai deixar pra colocar o caseado e o botão. E eu vou passando essa segunda costura por cima da primeira costura que eu fiz, que foi a costura de bainha de lenço, tá certo? Pra que fique bem feito, não fique duas costuras feias. Passo por cima. Pronto. Olha como fica. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, que é na abertura da camisa, ó. Faço a bainha de lenço bem fininha, dou uma viradinha fininha e vou costurando até em cima. Esse lado eu comecei da bainha e tô subindo até a gola. Agora a mesma coisa, viro novamente, medindo 3 centímetros. Ó, eu não medi aí, mas é bom medir, viu, gente? Pra que fique certinho, 3 centímetros. E vai costurando por cima da costura que você já fez, tá bom? Não esqueçam, meçam 3 centímetros. De preferência, alfinete ou alinhave e costure. Eu já tô fazendo assim porque eu já tenho uma certa prática, mas eu aconselho que vocês meçam em alfinete. Aí eu já tô indo pra cava, ó. Coloquei a blusa, a camisa posicionada na cava, posicionada na máquina, o lado da cava. E agora eu vou pregar a manga. Olha só. Junto ali a manga na cava e vou costurar. A manga tem o pique que vai pro meio do ombro. E vou costurar toda a manga na cava da camisa. Faço isso dos dois lados. Vou distribuindo direitinho, para que não fique sobras de tecido, tá vendo? É só ir costurando e distribuindo direitinho para que não fique sobras, tá certo? Agora eu faço a mesma coisa do outro lado. Gente, ignore que eu também tô gravando pra rede vizinha, viu? Tô gravando ali no celular de frente, ignorem. Então, tô pregando a outra manga, o outro lado da manga. Pronto, aí a manga já tá pregada. Aí eu já posso passar na overlock. Ó, mas eu já decidi pregar a gola, ó, junto à gola da blusa e dou um pique no meio das costas, tá vendo? Isso aí é pra facilitar quando eu for pregar a gola da blusa, tá bom? Aí eu vou juntar as partes que tá com entretela da gola com a parte que tá sem entretela. Como eu disse a vocês, eu aconselho entretelar os dois lados, tá certo, gente? Que facilita pra juntar e pregar, porque o tecido fica estruturado. É bem mais fácil, então entretele. Aí eu coloquei entretela de um lado só, mas coloquem nos dois lados, é bem mais fácil. Tá certo? Eu não coloquei por conta de economizar na entretela. Questão de economia, porque eu faço muito para revenda. Mas eu aconselho colocar, porque facilita na costura. Então, aí juntei os dois lados e passei a costura. Nas laterais e na parte de cima. A parte de baixo fica aberta. Agora eu dou os piques, porque fica mais fácil para virar. Não vai ficar repuxando. Agora eu viro e fecho a parte de baixo. Ó, viro direitinho. Ó lá, agora eu vou fechar toda a parte de baixo da gola. Outra coisa, é bom sempre que você fizer a gola, bater no ferro, viu, gente? Que ela vai ficar bem certinha. Aí eu deixei pra bater no ferro no final,
mas eu aconselho bater no ferro, que ela fica toda estruturadinha, bem certinha, tá bom? Aí eu viro e dou um pique no meio da gola. E na outra parte da gola eu faço a mesma coisa, dou um pique também. Pra medir o meio certinho, ficar distribuído por igual. Aí eu posiciono a gola ao lado que tem entretela e o lado que não tem. No caso de vocês, vai ser os dois lados com entretela, né? Então, faz a mesma coisa, dá pique no meio, dobra e dá um pique no meio, tá certo? E, ó, posiciona direitinho. Eu aconselho também alinhavar ou distribuir com alfinete, tá certo? Que vai dar tudo certinho. Aí eu já tô indo diretamente pra costura, vai costurando os três tecidos, viu, gente? Vai olhando direitinho se tá costurado os três tecidos. Quando chegar aí no final, a parte de cima você dá uma viradinha pra cima. Dá uma dobradinha pra cima, tá certo? Na gola. Mesma coisa desse lado, ó. Dá uma viradinha na parte de cima, aí eu já tô iniciando pelo cantinho. Dá só uma viradinha porque facilita quando for posicionar na gola da camisa. Aí vai ficar um lado viradinho e outro lado reto. Agora eu vou costurando, olhando se tá costurando os três tecidos, que é as duas partes da gola com a parte do meio da gola maior. Agora é só fazer piques para facilitar a virada. Agora eu virei. E olha só, tô vendo aqui no cantinho que tem a partezinha dobrada e a partezinha reta. Agora eu vou posicionar em cima da camisa. É só pegar a parte do meio da camisa, onde tem um pique nas costas, e posiciona o pique das costas com o pique do meio da gola, do colarinho que chama, né? Posiciona, distribui direitinho. Olha só, a parte que eu não virei da gola é a parte que eu vou costurar, tá certo? A partezinha reta. Vou costurar todinha na gola da camisa. Vai dar certinho, é só ir distribuindo certinho, porque vai dar certinho. Costurei uma parte do meio para o lado, agora eu vou costurar outra parte. Começando da ponta, né, do lado, até o meio. Fazendo a costura inversa. Olha só, posicionei a máquina, vou distribuindo e vou costurando tudo direitinho. Vai dar certinho, viu, gente? Porque já tá tudo com as medidas certas. Com tecido mole, pode ser que fique um pouquinho maior a parte da blusa. Porque tecido mole, ele cede. Mas é só distribuir direitinho que vai dar certo. Agora, olha só, posicionei. E a parte que eu já tinha deixado viradinha, quem preferir, bate no ferro, viu, gente? Essa partezinha aí, que eu já deixei o canalzinho. É só bater no ferro, que facilita mais ainda para você pregar. Mas quem não quiser vai fazendo como eu, vai distribuindo e alfinetando. Olha só. Vou distribuindo direitinho e alfinetando e virando. E pregando, porque aí eu vou passar a costura bem na beirinha. Que aí eu vou rebater a gola. A parte de trás já tá pregada, aí eu só vou rebater essa parte da frente, que é a parte que tá também entretelada. No meu caso, eu só entretelei essa parte da frente. Mas no caso de vocês, vai estar as duas partes entreteladas. Olha só, vou virando e colocando alfinete. No caso de vocês, coloque alfinete e alinhavem também, viu? Para não fugir. Essa parte é complicadinha, é só ter calma, vai com calma, paciência que vai dar certo. Tá bom? Depois que eu alfinetei toda a extensão da gola, do colarinho, eu vou costurando. A costura
bem na beirinha e certificando que tá pegando os dois lados da gola. A parte de trás que eu já peguei e a parte da frente, viu, do tecido. Olha só, com calma, bem devagarzinho. Essa parte é meio chatinha, mas vão devagar, vão tirando alfinete. Quem tiver alinhavado, melhor ainda, que não corre o risco do tecido fugir. Olha só, vai distribuindo direitinho. Tecido mole, quem usar o tecido mole, ele pode dar um pouquinho de franzido, mas é só estirar direitinho, vai estirando o tecido, que ele vai dar certinho, viu, gente? Tecidos mais estruturados é mais fácil, que ele vai bater certinho, o tecido não cede. Mas tecido mole, ele dá um pouquinho de franzido, mas vai bater certo. É só estirar direitinho, que a gola vai dar certinha, por conta das medidas que já estão certas. Pronto, depois que eu terminar aqui de passar toda a costura na gola, eu vou overlocar toda a lateral da blusa, a bainha e a barra da manga, tá certo? Fechando, tá certo, gente? Quem não tem overlock é só passar no zigue-zague, tá bom? Olha só, vou overlocar aí a lateral e a bainha, ó. Já fiz tudinho aí, ó. Já pulei, overloquei, fechei a lateral também no overlock. E a bainha também, passei a bainha em toda... e a bainha também passei overlock em toda a bainha, tá certo? Quem não quiser passar overlock na bainha, é só fazer a bainha de lenço. Dá aquela viradinha bem fininha 2 vezes e costura, tá certo? Vira uma costura, vira outra e costura novamente. Bem fininha. Aí eu tô costurando toda a lateral que eu já passei overlock. No caso de vocês, quem não tem overlock é só passar o zigue-zague. Aí eu tô passando a costura reta, que é a costura de reforço. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. A blusa já tá toda overlockada, viu, gente? Já tá toda no acabamento. Eu passei o acabamento. Depois da gola, eu passei o acabamento em toda a lateral dela, fechando. Passei overlock na manga e passei overlock na barra, viu? Só tô repetindo o que eu já fiz. Aí eu tô na reta e tô fazendo agora a bainha da manga. Aí já são as últimas partes pra camisa ficar pronta. Eu falo blusa, mas é um camisão, viu? Aí a bainha da manga eu fiz de um lado, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Dou uma viradinha. Aí eu dei uma viradinha de mais ou menos 2 centímetros. A largura dessa viradinha, você que decide, viu? Se você gosta de uma bainha mais larga na manga ou comum, que é de mais ou menos 2 centímetros. A largura é você que decide, não tem uma medida padrão, não. Agora a bainha, que eu já passei overlock também, eu só viro uma vez e passo a costura reta. Costura bem fininha. Vou fazer isso em toda a bainha. Pronto, reservei a blusa, a camisa, agora vou para a parte do short. Eu começo fechando o meio gavião. Junto as duas partes e fecho o meio.
abrir, olha só como fica. Faço a mesma coisa do outro lado, que é a frente. Ó, junto as duas partes e fecho também o meio, que é o gavião também da frente. Agora, abro também e junto frente e costa, tá certo? A parte da frente da peça fica pra dentro, viu? As costuras ficam pra fora e fecho agora a lateral, as duas laterais. Depois que eu fechar as duas laterais aqui na reta, eu vou pra overlock e passo o acabamento em todas as costuras que eu fiz até agora. As costuras do gavião e as costuras da lateral, tá bom? E na overlock mesmo, eu já passo a costurinha do fundo do short. Ó, agora eu vou pra overlock, passo tudinho. Voltei pra reta, já venho pra o cós. Esse aí é o cós. Ó, juntei as duas laterais do cós e fechei. Agora dobro o meio e dou o pique pra ver onde vai ser posicionado o elástico, viu? Pra ficar distribuído direitinho o elástico. Agora, pego um elástico, aí eu tô usando elástico de 4 centímetros, viu, gente? Ó, pego lá o elástico, posiciono no cós, meço o meio e aumento mais 4 dedos. O meio aumento mais 4 dedos e aí vai ser o meio, que eu iria cortar, mas eu não cortei. Achei melhor colocar inteiro. Ó, dobro o elástico no meio e corto, tá certo? Aquela medida que eu medi, o meio mais 4 dedos, eu dobro ele ao meio. Daquela medida pra frente, eu dobro ao meio, que vai ficar aquela medida em dobro. E corto. Aí eu posiciono, ó, no pique do que eu fiz do cós, posiciono uma parte do elástico, uma ponta na parte de trás do tecido do cós, estão vendo? E a outra ponta eu venho pra frente, tá vendo? Do tecido, do pique pra baixo. E dobro o tecido ao meio. Estão vendo como eu fiz? Quem ficou com alguma dúvida é só me chamar no WhatsApp, que eu ajudo, viu, gente? Agora, eu costurei, quer dizer que eu preguei os dois lados do elástico, as duas pontas. Olha só, aí vai ficar essa costura. Agora, eu vou, ó, revirei o tecido, o elástico vai ficar no meio. Eu vou costurando sem costurar por cima do elástico, viu, gente? Vou distribuindo direitinho. O elástico tem que ficar retinho dentro do tecido, mas não vou costurar por cima dele, porque eu não costurando por cima dele, ele vai ficar distribuído por igual dentro do cós. Olha só, essa primeira costura não vai ser por cima do elástico. Vou passando rente a ele. Arrumando direitinho, ó, tecido com tecido, arrumando o elástico, vou costurando. Todo em volta do cós eu vou fazendo essa costura. Vai estirando, distribuindo. Olhando o elástico, se ele tá retinho, ele tem que estar retinho dentro do cós, para que não fique torcido. Pronto, costurei. Agora eu vou distribuir, vou estirando, ó, distribuindo para que o elástico fique todo distribuído por igual no cós. Olha só, dá uma estiradinha, dá uma puxadinha, vai distribuindo devagarzinho, para ter certeza de que ele tá todo distribuído por igual. Olha só, estão vendo? Cheguei ao ponto, agora eu vou passar a costura por cima do elástico, para que ele não saia do lugar. Passo a primeira costura. Ó, continuo distribuindo e costurando, olha só. Vou estirando, vendo que o elástico tá retinho, não tá torcido dentro do tecido. Ó, fiz essa primeira costura e vou fazer mais outra. Normalmente eu faço 2 a 3 costuras rebatendo por cima do elástico, tá certo?
Depende muito da largura do elástico. Quanto mais largo o elástico for, mais costura a gente coloca pra ficar certinho. Aí eu só fiz 2 costuras por cima, tá vendo? A primeira eu fiz fechando o cós e as 2 por cima do elástico. Olha só como ficou. Agora eu venho com o short que eu já passei na overlock. Estão vendo as laterais que eu falei. E o fundo também. Agora eu vou pregar o cós. Ó, essa aí é o meio das costas, o gavião das costas. Eu vou pregar a parte da costura do cós no meio das costas. Posiciono. Aí, e vou distribuindo, ó. Prendi na máquina, distribuo direitinho e coloco o alfinete para ele ficar todo por igual no short. Olha só, se você distribuir ele todo por igual, alfinetar, ele vai bater certinho. Os franzidos vão ficar todos certinho, não vai ficar uma parte mais franzida e outra menos, vai ficar todo certinho, tá certo? É só distribuir todo o cós com elástico no short e prender com alfinete. Pronta essa parte do cós, eu vou passar overlock. Agora eu vou pro fundo, que eu já fechei na overlock. Passo a costura reta, que é a costura de reforço. E agora vou fazer a bainha, ó. Dou uma viradinha. Virei mais ou menos 2 centímetros. Que é pouco mais de um dedo. Virei e vou fazendo a bainha. Faço a mesma coisa do outro lado. Agora é só passar o overlock aí no cós onde eu já preguei, tá certo? E tá pronta a peça. E olha só como ficou, gente, o resultado da peça prontinha. Estão vendo? Aí eu ensaquei na frente, deixei soltinha atrás. Olha só. Essa peça é bem soltinha, ela tem o ombro caído, estão vendo? Olha, com gola, botão na frente. Fica ótimo pra usar esse camisão. Pra praia, fica belíssimo com maiô, biquíni por dentro. Ele é abertinho, com short ou sem short. E tá prontinho o seu conjunto.